Glória a Deus. O título da mensagem de hoje, ela se chama Nus e Feridos. E eu quero explicar um pouquinho antes de a gente entrar na mensagem de fato, como essa mensagem ela nasceu. No dia 21/9 do mês passado, nesse ano, nós estávamos em uma reunião de oração. E o motivo se deu por algo que aconteceu nessa reunião de oração. Nós estávamos orando e algo veio no meu coração, e na hora eu até falei para Paula, eu não estou sabendo diferenciar se é o Espírito Santo falando ou se é Satanás trazendo julgamento. E aí você vai perguntar, Mateus, você não sabe diferenciar a voz do Espírito Santo, de Satanás? Eu sei, igreja. Mas o problema foi que ela veio tão forte, ela me gerou tanta dúvida, que eu não sabia discernir naquele momento. Mas hoje eu entendo porque o Senhor falou comigo daquela forma. Hoje eu entendo o porquê Deus fez uma pergunta para mim, que aquilo me gerou uma dúvida imensa. Hoje eu entendo o porquê aquilo aconteceu. E eu preciso estabelecer algo com vocês hoje. Quando Deus pergunta algo a nós, não é porque Ele precisa de uma informação. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todos os lugares. Um desdobramento de Ele ser onisciente é Ele ter a consciência do passado, do presente e do futuro. Então tudo que nós possamos fazer, tudo que nós podemos agir, Deus já sabe, todas as respostas, Deus já sabe. A palavra fala que antes de a palavra chegar à minha língua, o Senhor já sabe o que falaremos. Então, quando Deus ele faz uma pergunta a nós, Ele não quer uma informação. Mas o Senhor ele quer trazer uma perspectiva divina sobre aquilo. Ele quer trazer uma lente de que como Deus enxerga essa situação. Amém? E baseados nisso, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos 19, do versículo 13 ao 16. Atos 19, do 13 ao 16. E a palavra do Senhor diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ordeno que saiam. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês? Quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-o com tamanha violência, que eles fugiram para casa, nus e feridos. Que é o título da nossa mensagem, nus e feridos. Então eu quero explicar um pouquinho o contexto dessa passagem com vocês. Paulo ele estava passando pela região de Éfeso, e a palavra fala que o poder sobre a vida de Paulo era tão sobrenatural naquele lugar, era tão grandioso a forma como Deus agia, que as pessoas, eles rasgavam as roupas de Paulo, eles pegavam as roupas guardadas de Paulo, e eles jogavam sobre os endemoniados, eles jogavam sobre os enfermos, e essas pessoas eram libertas na hora, sem nem Paulo precisar ir lá, apenas as roupas dele curavam, saravam. Então era algo fantástico, era algo sobrenatural no Senhor. Mas tinha 7 caras, 7 homens, e esses homens, o filho do chefe do sacerdote Seva, eles eram pessoas muito bem instruídas, eram homens que conheciam a palavra, afinal de contas, o pai deles era chefe dos sacerdotes. Geralmente, quando um pai ele tinha uma profissão, ele passava a sua profissão para o seu filho. Possivelmente aqueles homens estavam sendo treinados para serem também chefes dos sacerdotes. Então esses homens eles eram muito bem instruídos. Possivelmente eles tiveram as melhores aulas com os melhores rabinos da época. Possivelmente, pelo poder econômico que essa posição trazia a um homem judeu, eles deviam ser muito ricos, então eles tinham poder aquisitivo para estar na melhor escola. Basicamente a gente pensar assim: talvez o homem mais poderoso da nossa cidade hoje seja o nosso prefeito. Era a mesma coisa que a gente pensar que os filhos do prefeito, os manguinhas, eles estudam nas melhores escolas, no Ângulo, no Objetivo, no Irapuru, nessas melhores escolas, sei lá, qualquer uma. E eles faziam parte do mais alto nível da sociedade. Esses caras, onde eles chegavam, eles eram praticamente pessoas que as pessoas saíam da frente para eles. Eles tinham muito poder.
Mas uma coisa a gente sabe pelo texto. Esses homens, eles foram impactados pela mensagem de Paulo. A palavra fala claramente que essas pessoas, eles olhavam e falavam, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Ou seja, eles tinham uma referência de quem era Jesus, pela ótica de Paulo. Então, o que faz esses caras, essas pessoas, simplesmente saírem e porem a mão sobre os outros? E eu quero encenar com vocês uma cena aqui bem legal. Eu preciso de 7 homens, por favor. 7 homens. Glória a Deus. 7 homens, bora. Três, 6, mais um, bora. Glória a Deus. Eu vou descer aqui rapidinho. É mais ou menos assim, igreja, como aconteceu naquela época. Vem cá, Paulo, vai lá. Paulo, fica aqui, ó, Paulo, por favor. Finge que você está pregando, Paulo, fervorosamente. Sim, com aquele poder e unção de Paulo, amém? E nós, 7, somos filhos de Sevá. Então a gente está lá ouvindo Paulo. Vem aqui, pode vir aqui fazer um semicírculo aqui. A gente está ouvindo Paulo. Faz cara de empolgado, cara de que está recebendo a palavra. Vai, nossa, de que, mano, é um negócio que a gente jamais viu na vida. Glória a Deus, aleluia. Nossa, mover do Espírito Santo. Aí um irmão chega para o outro e fala assim, chega aí, irmão, chega aí. Cara, Paulo está pregando sobre Jesus. A gente pode fazer a mesma coisa que Paulo. É nosso momento, é nossa hora. Vamos lá expulsar demônio, orar pelas pessoas. E eles saíram. E aí veio o primeiro enfermo, e os irmãos aqui, eles impuseram as mãos sobre esse enfermo e está curado. E essa pessoa saiu curada. Aí chegou nada contra, Bibá, um endemoniado. Aí chegou um endemoniado, impuseram as mãos e ela foi liberto. E glória a Deus, aleluia por isso. Mas chegou um outro cara. E esse outro cara, eles foram impor as mãos e não deu certo. E eles impuseram as mãos e saia em nome de Jesus. E não funcionou. Não valeu de nada. Pode sentar, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe. Salva de palmas para os meus atores, por favor. Glória a Deus. E não valeu de nada. Mas esses homens, eles foram impactados por uma mensagem. E eu consigo imaginar Paulo no ápice da sua mensagem, naquele, sabe, na onde está o maior mover de Deus. Ele fala sobre uma grande comitiva. Ele fala aquilo que Mateus 28 diz, ide, ensinai e fazei discípulos. Ou talvez o que Marcos 16 escreve, preguem a todos, para quem crer e for batizado, seja salvo. Ou talvez o que Lucas 26 escreve de que o sofrimento de Jesus seria pregado, seria ministrado, e sobre isso traria arrependimento sobre as nações. Ou talvez o que João 20 escreve que Jesus enviando os discípulos, ele diz, se vocês perdoarem o pecado de alguém, esse alguém será perdoado. Mas se vocês não pecarem, se vocês não perdoarem, se vocês reterem, esse não será perdoado. Então aqueles caras movidos por uma palavra, movidos por uma unção, eles saíram e pregaram o evangelho. Eles estavam lá, olha, por Jesus, a quem Paulo prega. Mas o que então faz esses homens a chegar a uma determinada etapa, eles não serem reconhecidos? Eles não saberem, Satanás não saber quem eles são. O que leva eles a isso? O que leva eles a isso é uma falta de identidade. O que leva eles a isso é, eles estavam vivendo, eles estavam pregando aquilo que era uma experiência de Paulo, não deles. Então, Satanás, ele olha, e é essa pergunta que me assombra, cara. Satanás, ele olha e ele fala, Jesus eu conheço, Paulo, eu sei quem é, mas e vocês? Quem vocês são? Quem você é? E foi essa pergunta que naquela reunião de oração eu ouvi e assombrou o meu coração. E eu palpito dizer a vocês que até hoje o meu coração se estremece diante dessa pergunta. Por gerar em mim uma incerteza da minha identidade. Por gerar em mim uma dúvida de, cara, será que eu estou no caminho certo? E eu entrei em conflito com Deus.
Senhor, como assim? Eu tenho vivido um avivamento pessoal tão grande, eu tenho desenvolvido em Deus tantas coisas. Perdão. Como assim não me conhecem no mundo espiritual? Como assim eu não sou conhecido no mundo celestial? E aquilo entrou em conflito na minha mente, a ponto de eu olhar para Deus e falar: Deus, então tá bom, eu não sei quem eu sou. E é com essa pergunta que eu finalizo a nossa introdução da mensagem. Quem você é? Como você é conhecido nas regiões celestiais? E eu profetizo que nessa noite, assim como Atos 19, aqueles 7 homens, eles saíram nus e feridos, nós sairemos daqui nus e feridos. Não agora por Satanás, mas porque o Senhor vem expor a nossa nudez e vem ferir os nossos corações com a palavra dele. Porque se você continua lendo Atos 19, você encontra que a fama, aquilo que aconteceu com esses homens, eles serem humilhados, começou a se espalhar tanto, que as pessoas elas começaram a temorizar muito aquilo, e começaram a se converter ao cristianismo, e por conta de uma vergonha, aquilo começou a propagar, e mais pessoas foram crescendo, sendo adeptos ao cristianismo, porque o nosso Deus não é um Deus que expõe a vergonha para humilhação. Ele é um Deus que ele expõe a vergonha para que haja cura, para que haja conserto. Então que nessa noite nós possamos sair por aquela porta com um sentimento de: Senhor, eu fui ferido pela tua palavra, Senhor, a minha vergonha foi exposta. E eu quero ouvir um amém bem alto de vocês, se vocês concordam, se vocês querem sair dessa forma daqui, amém? Amém. Glória a Deus. Mas antes de eu falar de fato sobre o que é identidade, eu quero falar de coisas que compõem a nossa identidade, mas não de fato são. Que nós não podemos resumir a nossa identidade sobre essas coisas, que fazem parte de quem somos, mas não é de fato quem somos. Primeiro eu quero falar sobre a nossa origem e o nosso destino. Sobre a nossa origem e sobre o nosso destino, elas falam muita coisa sobre nós. Mas se nós não temos uma perspectiva correta sobre onde fomos originados e para onde vamos, nós estamos alheios a uma realidade. É como diz o gato mestre, ou mais conhecido como o gato da Alice nos Países das Maravilhas: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então nós precisamos ter muito claro de onde viemos e para onde vamos. A palavra em 1 Crônicas 29, 14 ao 15, não precisa pôr aí, fique tranquilo, diz assim: porque por quem eu sou e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos, porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Esse texto é sobre Davi, e aí você pode imaginar, cara, para essa explicação de Davi, ele deve ser o Davi ainda pastor de ovelhas, e não, já é no fim do livro de 1 Crônicas. É um Davi com um reino já estabelecido, um Davi com um poderio militar e econômico gigantesco. E ele ainda assim, ele entende que de Deus, de tudo vem de Deus, ou seja, inclusive ele, e para ele também vamos. Ele fala: somos peregrinos nessa terra, somos como sombras, que não temos os nossos dias fixados aqui, é passageiro. Então Davi, ele estava entendendo que de Deus somos originados, e para Deus iremos, Deus é o nosso destino. E sobre essa visão, nós conseguimos ir para o segundo passo dessa noite, o segundo ponto, que é: nós precisamos conhecer a intenção do coração de Deus. A palavra do Senhor diz assim em Gênesis 3:9: e o Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Ali era Deus perguntando para Adão, depois de o homem comer do fruto proibido: onde você está? Lembra? Quando Deus pergunta algo, Ele não precisa da informação, mas Ele quer apresentar um ponto de vista de Deus, divino, sobre a situação. Naquele momento, Deus estava dizendo assim: Espírito Santo, chega aí. Jesus, chega aí. A partir de agora, o nosso plano
é resgatar o homem. A partir de agora, o nosso plano é restabelecer um relacionamento com o homem, porque o mesmo foi rompido. Quando Deus, Ele vem e Ele traz essa pergunta, Ele está falando basicamente que, galera, urgência, o homem se dispersou de nós precisamos ir atrás dele, para que ele se volte a relacionar conosco. Ele muda a estratégia, ele fala, agora eu preciso fazer isso, agora é algo que já havia sido planejado, mas neste momento, eu preciso restabelecer essa ligação. Em 1 Timóteo 2,4 diz que ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem no conhecimento da verdade. Ou seja, a intenção do coração de Deus é que eu e que você, nós tenhamos novamente um relacionamento com Deus. Por isso que Ele é tão tardio a se irar. Por isso que desde quando Jesus subiu a primeira vez, nós estamos ouvindo, Jesus está voltando, porque Ele está dando tempo a quanto mais homens puderem se arrepender do pecado. Ele está falando, olha, eu estou esperando, para que hajam os meus filhos que tragam pessoas a mim. E sobre esse propósito, sobre essa intenção do coração de Deus, nós enxergamos o terceiro ponto, que é o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso, para que Deus Ele nos chamou? Para que Deus Ele veio e Ele falou, olha, eu te chamei para isso. A palavra do Senhor em 2 Coríntios 5,18 diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Na queda, Deus definiu Jesus como o ápice da reconciliação humana. Mas com esse texto nós entendemos que Jesus foi o ápice, mas haverão aqueles que chamarão o meu nome, que serão parecidos com Cristo, e por eles muitas pessoas serão alcançadas. E isso é o nosso propósito. Se nós estamos vivendo uma vida onde nós não atingimos pessoas, nós estamos fadados a um evangelho fracassado. Se nós estamos levando uma vida onde a gente não consegue influenciar uma pessoa, 2 pessoas, seus amigos de trabalho, para que tenham uma vida mais próxima com Deus, nós estamos fadados a um evangelho fracassado. Porque Deus estava falando, cara, Jesus, Ele saqueou o inferno, Ele tirou das mãos de Satanás a chave da morte, a chave da vida. Mas vai existir pessoas que esses vão saquear o inferno, vão tirar das mãos de Satanás almas e mais almas, porque é meu propósito restaurar a intimidade com o homem. Dá um glória a Deus. Mas existe um problema em tudo isso. Não o problema no propósito, mas o problema como nós vemos esse propósito. Como você vê esse propósito? Porque muitas vezes nós estamos enxergando esse propósito como ele é obrigatório para pastores, para profetas, para músicos, para adoradores. Não. Esse propósito, ele é para todos nós. Esse propósito, ele vem de encontro com o meu e o seu coração. Porque nós acreditamos sim que há pessoas que foram chamadas para estar neste lugar. Mas e quem não foi? Fica alheio de um plano de Deus? Não. Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas. Ele está falando a todo tempo, filho, volta ao propósito. Filho, volta a tocar as pessoas. Filho, volta a orar as pessoas. Filho, volta a viver intensamente o evangelho na qual eu te chamei para fazer. Durante o nosso louvor, eu senti muito claro do Senhor que estariam águas passando sobre os pés. Que pessoas sentiriam pés molhados nesse lugar. E aí eu falei, Senhor, mas águas rasas, por quê? A gente quer águas profundas. Ele falava, não, é porque eu estou trazendo cura aos pés. Cura, aquilo que traz a prontidão para anunciar o Evangelho de Deus. Então que nós possamos tomar posse disso. Porque nós achamos que por ser para pessoas que têm holofotes, nós acabamos sendo omissos a esse propósito.
E por omissão, nós achamos que nós não temos ministério. Nós achamos que, não, o pastor Ali é o apóstolo. Deixa ele sendo apóstolo. Ninguém mais precisa ser um apóstolo. Olha, tá bom. Não, a Natália é a profeta. Deixa a Natália sendo profeta. Ninguém precisa se levantar como voz profética mais. Não, a Paula é mestre. Deixa ela que estuda a Bíblia. Eu não preciso disso. Mas nós estamos errados. Porque isso, ela aponta sobre a minha e a sua vocação em Deus. A palavra fala que Deus designou alguns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e para mestres. Amém? Só que esse designou, a palavra original é a mesma palavra que origina a palavra design. Ou seja, Jesus, Deus, quando Ele formou eu e você, Ele colocou todos os atributos possíveis para que você desenvolvesse o seu ministério. Então, se você é uma pessoa que você tem facilidade, que você tem uma sensibilidade mais apurada do mundo espiritual, cara, isso aponta sobre o seu ministério. Se você é uma pessoa que você gosta de sentar diante da Bíblia e ler, e estudar, cara, isso aponta sobre o seu ministério. Se você é uma pessoa que nasceu um pouco mais eloquente, um pouco mais com um poder de convencimento, cara, isso aponta para o seu ministério. Mas nós não estamos entendendo isso. Porque esse ministério, ele nada mais é do que uma cosmovisão aplicada por Deus em nós. É uma lente pela qual nós olhamos a sociedade. Se eu perguntar para pessoas aqui, nem todos vão queimar pela mesma coisa que o meu coração queima. Talvez se você perguntar para minha mãe, Natália, pelo que seu coração queima? Talvez ela vá olhar para você e falar, não, o meu coração queima para que pessoas tenham intimidade, que elas se desenvolvam espiritualmente com Deus. Mas você vai perguntar para mim, Mateus, pelo que seu coração queima? O meu coração queima por propagação de cultura, por uma propagação daquilo que nós vivemos verdadeiramente, para que nós possamos atingir a sociedade em todas as esferas. Talvez se você perguntar para um mestre, por que seu coração queima? Ele vai falar, para que as pessoas conheçam a verdade, para que elas sejam libertas através da palavra. Mas nós não estamos entendendo essa lente. Nós estamos atribuindo essa missão para quem é responsável da igreja. Por quê? Porque isso é uma parcialidade de tudo aquilo que você é. Então você renega essa parcial e você acha que você pode conviver com essa parte faltando, mas você não pode. Isso vai trazer insatisfação no seu coração. Isso vai trazer algo que vai te deixar frustrado. Então, nesse momento que você questione ao Senhor, por que o seu coração queima? Pelo que o seu coração queima? A palavra do Senhor em Filipenses 2,13 diz, pois é de Deus quem produz em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Cara, se o seu coração queima para alguma área, e agora nem estou falando mais de ministerial, eu estou falando sobre uma área de trabalho. Você tem que entender que existem pessoas nesse ambiente, existem pessoas nesse lugar, que Deus quer alcançar pela sua vida. Você está disposto a aceitar essa verdade? Nós estamos passando de geração em geração, falando, não, a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro. A gente tem que trabalhar para ter bens. Não, a gente tem que estudar e trabalhar, porque a gente não pode viver uma vida medíocre. Amém, igreja? Deus é a favor de tudo isso. Eu não estou falando contra bens, eu não estou falando contra dinheiro, mas é muito maior o nosso propósito. Cara, eu me recuso a acreditar que Deus ergue pessoas em ambientes para que somente essa pessoa trabalhe. Existem pessoas no seu ambiente de trabalho, na sua casa, se você é uma dona de casa, que necessitam de um toque, que necessitam conhecer a Deus por você. Deus, Ele te chamou, Ele te vocacionou para ser luz, para trazer reconciliação dos filhos com os pais. E será que nós somos capazes de aceitar a razão pela qual Deus deseja que nós trabalhemos em algum lugar, em uma área específica, porque de fato existem pessoas lá que precisam ser tocadas? Eu acho que não, a começar pela minha vida.
Cara, quantas vezes eu não estive no trabalho e eu ver situações na qual eu podia chamar uma pessoa e falar, vem cá, cara, vamos orar. E eu ficar omisso. E eu olhar e falar, não, isso daí é coisa da minha cabeça. Não, deixa quieto. Chamar para ir para a igreja, na igreja eu faço. Cara, às vezes a gente não tem tempo de levar para a igreja. Às vezes a gente não tem tempo de trazer aqui dentro. Então a gente precisa ser luz lá fora. Por isso que a palavra fala que o reino está em movimento, porque nós fazemos parte, nós carregamos esse reino, e aonde quer que nós estejamos, nós precisamos manifestar esse reino. Nós não podemos ter essa visão dualista, essa visão platono-cristã, onde, não, isso daqui é santo, isso daqui eu posso agir com santidade. Não, isso daqui é profano, isso daqui é mundano, isso daqui eu não preciso de Deus para a situação. Não, isso daqui é da igreja, isso daqui eu consigo ser santo, isso daqui eu vou trazer a santidade do Senhor para esse ambiente. Ah não, isso daqui é o meu dia de trabalho normal, isso daqui são pessoas normais que não estão na igreja, então eu não preciso ser santo nesse ambiente. Não. É muito fácil ser cristão aqui dentro, cara. É muito fácil nós sermos cristãos para outros cristãos. Porque, cara, sabe, a gente está em uma geração que é movido pela profetada, que chega alguém e uou, e nossa, e se tem alguém com dor de cabeça, Deus vai te curar agora. Cara, se eu perguntar se tem alguém com dor de cabeça aqui, possivelmente alguém levante a mão. Isso não é revelação, isso não é profecia, isso é chovendo molhado. Mas o Senhor tem nos chamado a um conhecimento bíblico, onde nos embaseia para não somente ser aqui, mas ser lá fora aquilo que somos aqui. E eu quero contar um testemunho para vocês. Dentro dessa aflição do meu coração diante dessa mensagem, eu encontrei um cara lá no meu trabalho. Esse cara, ele não pode ter filho. E, cara, quando ele falou sobre isso, aquilo constrangeu o meu coração. E algo queimou dentro de mim. E eu fiquei, sem brincadeira, 10 dias no oro, não oro. Oro, não oro. Oro, não oro. E aí eu tomei coragem. Um dia eu fui lá, conversei com ele pelo Teams e falei assim, ó, Gil, estou marcando uma reunião com você às 4h30, porque olha onde minha mente me levou. Falei, eu vou marcar 4h30, porque se ele não aceitar a oração, se ele for contra, já está perto do horário de ir embora, meto minha mochila nas costas e chinelo. Ninguém nem vai perceber que eu fiz isso. Então, meto minha mochilinha nas costas e tchau para casa. E aí eu conversando com esse cara, a gente sentou, eu falei 3 palavras para esse cara, eu já estava soluçando de chorar. E do tipo, cara, eu não estou profetizando que você vai gerar filhos físicos, mas eu quero te dar uma palavra. E a gente orou junto, e glória a Deus, e ele recebeu a palavra, e eu falei para ele, mano, quando você chegar na sua casa hoje, impõe as mãos sobre a barriga da sua mulher, sobre o ventre da sua mulher e profetize cura, profetize revitalização. E ele fez isso, e ele contou, cara, foi uma experiência maravilhosa. Cara, quando eu coloquei as mãos nela, eu senti uma presença diferente. Eu sou cristão, mas nunca tive experiências com Deus. E ali eu senti onde ninguém precisava manifestar Deus para mim. Eu estava com Ele. Cara, olha que fantástico isso. E isso é mais fácil do que nós imaginamos. Às vezes nós estamos pensando que para manifestar Cristo, nós precisamos chegar e pôr a mão na cabeça, e trazer palavra de revelação, e olhar, apontar o dedo e falar, eis que te digo. Não, cara. É muito mais simples. Porque o Evangelho não é complexo. O Evangelho é a simplicidade do amor de Deus em nós. E por nós termos essa visão dualista, onde o que é santo e o que é profano, eu continuo sendo profano, isso tem gerado em nós uma geração que não tem entendido a plenitude da identidade de Deus em nós. Pela honra e glória do Senhor, chegamos a uma parte da conclusão dessa mensagem. Nós chegamos a um entendimento dela. Tudo que foi falado, tudo que foi ministrado, ela culmina em um único ponto.
Então nós entendemos que nós não somos, é parte de nós, mas nós não somos o nosso passado. Nós não somos de onde nós originamos. Nós não somos o nosso futuro, faz parte de quem seremos. Nós não somos o nosso propósito, mas ela é parte latente em nós. E nós não somos a nossa vocação, mas ela é parte importante em nós. E tudo isso, juntado, ele gera a sua identidade. Mas então, qual é a sua identidade? O que o Senhor tem falado no seu coração sobre a sua identidade? Agora eu quero que você pegue o seu papelzinho aí. Lembra dele? Vou pegar o seu papelzinho. Alguém deixou um papelzinho escrito aqui, eu não sei de quem que é. Eu acho que é do Rafa. Tem que ser, né? Amado do Senhor. Glória a Deus. Olha o seu papelzinho aí. Lê ele. Lê 2, 3, 4 vezes. Lê o seu papelzinho. Você é o que você escreveu? Ou isso faz parte de você? Quando o Senhor me deu isso, eu falei: Senhor, eu não sou engenheiro. Faz parte. Eu não sou. Senhor, eu não sou líder de jovens. Faz parte, mas eu não sou. Senhor, eu sou um pregador do evangelho. Faz parte, mas eu não sou. Mas então quem somos? Qual a nossa identidade? E vocês estão prontos para essa revelação? Nossa, o fogo do Senhor vai descer agora. Glória a Deus. A nossa identidade é ser filho amado. Nada mais simples do que isso, nada mais complexo do que isso. A nossa identidade é ser amados por Deus. 1 Pedro 1, do 19 ao 20 diz assim: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de você. Ou seja, desde o nosso primeiro respirar até o último respirar, o Senhor está do céu falando: você é um filho, você é amado, você é agraciado pela minha presença. A palavra fala antes da criação, antes da fundação do mundo. Cara, antes do Senhor ordenar a terra que criasse os animais, antes de Ele formar a terra, antes do Senhor haver que haja luz, você já foi amado, você já foi sonhado, você já foi desenhado, você já foi amado por Deus. Mas por quê? Se nós não entendemos a nossa identidade, nós não vamos fazer em plenitude o nosso propósito. Nós não vamos fazer em plenitude a nossa vocação. Nós não vamos entender em plenitude o nosso destino e a nossa origem. Por isso que nós estamos dia após dia entrando na presença do Senhor como meros coitados de: Senhor, por favor, Senhor. Sabe, igreja, Deus não nos chamou para esse vitimismo. A palavra fala que o Senhor dá a nós todas as armas espirituais para que combatemos o mal. No livro de Judas você encontra isso. Mas então nessa noite, o que o Senhor fala no meu coração é uma identidade restaurada. Quantos de nós não se deparamos diante de uma doença, diante de um problema e nos prostramos e falamos: não, Senhor, isso é demais para mim. Não, Senhor, eu não consigo isso. Vamos, igreja, ousadia nessa noite. Profetiza sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Cura, impõe a mão sobre ele. Faça com que o mover do Espírito Santo flua através da sua vida. Vou ter que dar uma de Eric aqui hoje. Vamos, igreja! Que saudade do gordão. Igreja, nós precisamos desse mover. Eu não sei vocês, mas eu sou necessitado do toque de Deus. Parece que se eu não vejo o Senhor em um detalhe do dia, parece que o meu dia não está completo. Cara, esses dias
essa semana eu fui fazer um trabalho em uma cidade do Paraná, pela minha empresa, e aonde nós chegamos, cara, era um lugar, um descampado assim, era uma mina de calcário, e ela era uma mina aberta, então você enxergava assim, toda a parte da montanha da cidade, você enxergava o céu, e eu vi uma cena que eu tive que quase chorar escondido. Eu estava olhando assim e tinha uma águia voando. Só que estava tão vento que essa águia ela não saía do lugar, ela só planava no mesmo lugar. E eu achei aquilo lindo. E na hora que eu vi aquilo, o Senhor começou a manifestar no meu coração: olhe como a minha criação é bela. Olhe como isso que eu tenho dado a vocês dia a dia, vocês têm desprezado, é belo. Nós precisamos desse contato com Cristo, nós precisamos estar familiarizados com o mover de Cristo nas nossas vidas, porque muitas vezes nós estamos sendo estranhos de Deus, nós estamos vindo todo sábado, todo domingo, toda quinta na igreja, levantando as nossas mãos, adorando e glorificando o nome do Senhor, mas nós chegamos na nossa casa, nós nos deparamos com uma doença, com um problema financeiro, nós nos deparamos com um problema conjugal, com um problema com os filhos, e nós olhamos e falamos: Senhor, não tem mais jeito, Senhor, eu não consigo mais, Senhor, eu estou a ponto de desistir. Mas o Senhor não dá batalha maior do que você possa suportar. Fim de semana passado, o Arthur, ele chegou em casa, e ele estava... Vocês conhecem o Arthur é uma criança agitadíssima. E ele chegou em casa e a gente nunca viu o Arthur daquele jeito. Até quando esse menino está doente, ele é agitado, gente. É impressionante o fôlego que esse menininho tem. Mas ele chegou, ele estava totalmente amuado. Ele estava totalmente abatido. Você via que ele não estava normal. E muito sabiamente, a minha mãe pegou esse menino no colo. Ele olhou e falou: vamos orar. Eu falei: glória a Deus, vamos orar. E a gente começou a orar. E enquanto nós orávamos, minha mãe orava e eu estava em concordância ali, eu ouvi muito claro o Espírito falando nos meus ouvidos, falando: você já devia ter entendido que isso você não vai simplesmente pedir. Pegue das mãos de Satanás, haja como um filho maduro, um filho amado, venha trazer à existência aquilo que já foi dado a você naquela cruz. Eu quero chamar o grupo de louvor. Nós precisamos, e eu me incluo nisso, porque eu ainda não entendi. Eu me incluo nisso que eu preciso muito aprender ainda o que é ser esse filho. Eu me incluo em que muitas vezes eu sou omisso diante do meu trabalho. Mas algo que o Senhor tem falado no meu coração é que nós precisamos voltar a um verdadeiro evangelho. Nós precisamos voltar a impactar pessoas. A palavra em Romanos 8, 16 e 17, diz assim: e o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Mas olha que interessante, essa palavra herdeiro. Essa palavra herdeiro do grego, ela é kleronomos, que ela significa possessor de algo. Aquele que detém a posse, que ela aponta ao nosso propósito. Mas Deus, Ele está nos chamando e Ele nos escolhe para que o propósito dEle seja glorificado, para que nós possamos trazer luz ao propósito do Senhor. A palavra fala que nós somos responsáveis pela glória de Deus.
E se você estuda um pouquinho a terminologia da palavra glória, você entende que a palavra glória no Novo Testamento, ela significa fama, status. Será que nós estamos mostrando ao mundo qual é a fama do nosso Senhor? Será que nós estamos falando, cara, o meu Deus, o meu Senhor é o guarda de Israel, Ele não dorme, Ele nunca perdeu uma batalha, Ele está aqui comigo? Ou nós estamos trazendo uma fama de um Deus que não existe? De um Deus que simplesmente, Ele se deita, Ele simplesmente se esquece de seus filhos? Não. Nós precisamos trazer à existência essa glória, essa fama do Senhor à sociedade. E nós só traremos, nós só concretizaremos o nosso verdadeiro propósito, a nossa verdadeira vocação, quando nossa identidade for restaurada em Cristo Jesus. A palavra filhos em Romanos 8 que lemos é tecton, ou seja, um filho ainda imaturo. A herança do Senhor, ela é sua parte, mesmo com você não alcançando a plenitude da maturidade, mesmo você sendo um novo convertido, mesmo você ainda não conhecendo a plenitude de Deus, o Senhor tem falado a nós: vocês são possessores do meu poder, vocês são possessores da minha unção. Não foi à toa que eu morri naquela cruz, não foi à toa que aquela lança atravessou a minha costela, foi para dar vida e vida em abundância. E nesse momento, se puder apagar as luzes, por favor, se alguém puder me ajudar. Eu quero fazer um apelo com vocês. Essa já está apagada, irmão. É só a do meio ali, ó. Eu quero fazer um apelo com vocês. Vendo aqui, eu tenho a certeza que todos já aceitaram Jesus como seu único Salvador. Mas eu não sei vocês, mas eu quero refazer esse voto com vocês. Eu quero declarar mais uma vez que Ele é o Senhor da minha vida. Eu estou cansado de viver esse evangelho raso, cara. Eu estou cansado de viver esse evangelho que é só para minha bênção, é só para mim. Eu anseio por esse dia, igreja, por ver aquela porta, homens e mulheres que não têm uma vida com Deus, totalmente desviados da presença, se prostrando nesse altar e aceitando o Senhor como seu único Salvador. Porque nossas mãos foram feitas para tocar, para curar. Não quero mais viver assim raso, essa água rasa. Então, se você deseja fazer esse voto com o Senhor mais uma vez, se prostre no seu lugar, venha aqui na frente, se derrame. Eu não sei se nós vamos orar por alguém hoje, mas você sabe a sequência. Senhor, eu te aceito como meu único Salvador. Age em mim, Pai. Leva-me a lugares profundos. Senhor, que a Tua presença seja manifesta nesse ambiente, Pai. Que ela nos tire, Senhor, desse lugar de superficialidade, Deus. E que ela nos leve, Pai, a lugares profundos em Ti, Senhor. Que as nossas mãos, Senhor, toquem pessoas, Deus. Reconciliem filhos, Pai. Que as nossas mãos sejam aquilo que transformam vidas.
Yeshua,